Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no Efeito Bola de Neve. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a economia em si, que é um assunto que a maioria das pessoas não gostam ou não tem muita vontade ou até esquece desse assunto de pensar na economia. E o problema é que as pessoas só vêm pensar na economia quando alguma coisa acontece, quando tem uma crise acontecendo. Essencialmente as pessoas não pensam em economia quando tudo está indo bem. A gente tende a esquecer e aproveitar a vida. E aí, eu particularmente acredito que a gente precisa pensar sobre as coisas, porque quando a gente entende e reflete e entende o porquê das coisas, a gente pode tomar decisões mais acertadas com relação a algumas coisas. Então, primeiro de tudo, tá? Na minha cabeça, na minha visão, a economia ela serve para entender como é que se dá a relação entre as pessoas. Então, assim, não é para encher de fórmula, não é para economia não significa economizar. Economizar é um verbo, né? Economia é um nome, um substantivo. Então, economia visa a gente estudar o que aconteceu para entender o que aconteceu e não, se possível, né, não repetir os mesmos erros. E é pura e simplesmente isso, é analisar a relação entre as pessoas, tá? E aí, eu acredito, um tópico que eu acho muito interessante sobre economia são os princípios, né? E um dos princípios da economia diz que as pessoas enfrentam trade-offs, tá? E aí, por que que eu tô falando disso? Porque os trade-offs são especialmente importantes e bem interessantes, porque vamos supor o seguinte: a gente lida com essa situação o tempo todo, mas a gente simplesmente esquece que a gente precisa lidar com ela. Economia, ela é como se fosse, ela tem uma origem muito similar ao gerenciamento de uma casa. Você pode pegar o conceito de gerenciamento de uma casa e estender para o mundo. Então, assim, quando você pensa numa casa, você tem que pensar em quem é que vai trabalhar, quem é que vai prover dinheiro, quem é que vai ficar cuidando dos filhos, quem é que vai lavar a roupa, quem é que vai estender, quem é que vai lavar os pratos, quem é que vai poder escolher a sobremesa, enfim. Uma casa tem vários aspectos que precisam ser considerados na organização dela, para o funcionamento da casa. Então, se você pegar e olhar para o mundo, você vai observar que existem essas pessoas também gerenciando o mundo. Então, tem pessoas que vão ser responsáveis por sei lá, fazer o pão que você compra na padaria todo dia. Tem pessoas responsáveis por produzir a carne que você come, empresas responsáveis por fornecer energia. E aí cada uma delas exerce um papel, uma função, e claro, obviamente, elas têm que ser recompensadas pelo papel que elas estão exercendo, né? Então, assim, da mesma forma que uma casa precisa ser administrada, o mundo precisa ser administrado, o país precisa ser administrado. Então, economia é um conceito que ela tem os seus princípios, né, bem alinhados com a realidade. Assim, não tem nada de outro mundo, de fórmulas complicadas, nem nada disso. Ela parte pura e simplesmente do princípio de que precisamos analisar as relações entre as pessoas para determinar o que acontece com ela. E um dos princípios da economia são os trade-offs, tá? O que seriam os trade-offs? Trade-off é quando você precisa escolher entre duas coisas e elas são conflitantes. Então, vamos supor, você, mais uma vez, né, no exemplo da casa. Se você tem um orçamento familiar, ou digamos que é você e sua esposa, e aí vocês dois trabalham, certo? E aí, combinando a renda dos dois, vocês têm um salário, que é o salário da família, e com esse salário que vocês precisam pagar as coisas da casa. Então, tem um aluguel que você paga, ou se você tiver financiado a sua casa, você tem que separar uma parte desse montante para pagar o financiamento. Uma parte desse dinheiro tem que ir para a refeição, uma parte desse dinheiro tem que ir para água, luz, energia, esse tipo de coisa, contas, alimentação, enfim. O que acontece é que você tem um valor fixo lá, que é um montante, e esse montante você precisa gerenciar para alocar ele em alguma coisa, porque você não tem dinheiro infinito.
Se o dinheiro fosse infinito, você podia pegar esse dinheiro e gastar todinho com comida, com passeio, com viagem, mas aí ia pagar tudo e não ia sobrar. Mas não é assim que acontece. O mundo, ele é finito e limitado. Então você precisa decidir, né, o que vai para onde. E aí o trade-off é justamente no que segue. Se você pegar todo o seu dinheiro e pagar... Se você pegar todo o seu dinheiro, pagar o aluguel, pagar a feira e for viajar e não sobrar nada, você não vai ter dinheiro para fazer o resto das coisas. Então, são ideias conflitantes. Se você precisa gastar esse dinheiro com uma coisa, você não vai poder gastar ele com outra coisa. Se você decide que vai, por exemplo, vou fazer uma saída e vou gastar R$200 para passar 2 noites numa praia com café da manhã e etc. São R$200 a menos no seu orçamento, tá? Isso não é nenhuma novidade para ninguém, é só uma coisa que às vezes a gente se esquece, porque é muito simples. Você toma as decisões no calor do momento, pensando no benefício que vai ter na hora com aquela coisa, mas você não pensa no que você está deixando de conseguir com aquilo, tá? Então, vamos supor, para você que, sei lá, você recebeu seu salário, pagou tudo e sobrou R$200. Um exemplo, se você pega esses R$200 e vai para uma praia ou para o que quer que seja, você não pode usar esses R$200 para outra coisa. Então vamos supor, se você quer guardar esse dinheiro, então você não vai poder guardar o dinheiro, porque ou você guarda ou você gasta. E aí não tem nenhum problema se você decidir gastar ou se você decidir guardar, não tem realmente nenhum problema. Mas você precisa ter consciência, porque muitas vezes a gente esquece que fazendo uma coisa a gente não vai ter orçamento para outra, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Um abração e até a próxima.